Salve, salve, galera sedenta pelo conhecimento. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre transformações gasosas. Opa, aquele que está achando que transformações gasosas só vinha em química, vemos em física também, na termodinâmica, a relação que existe entre trabalho e energia térmica. Então nós vamos ver transformação isobárica, isocórica, isotérmica. Veremos também essa relação, que muitas vezes é direta ou indireta, entre pressão, volume e temperatura. Então, boa aula! Quando falamos sobre transformação gasosa, estamos falando sobre uma relação existente entre pressão, temperatura e volume. Charles e Lussac foram os dois principais cientistas que estudaram a variação nas transformações isobáricas. No caso de Charles, em 1787, relacionou o volume e a temperatura dos gases. Em 1802, Lussac quantificou essa relação. A característica principal de uma transformação isobárica dos gases é que a pressão permanece sempre constante e a temperatura e o volume são diretamente proporcionais, ou seja, se aumentarmos a temperatura, aumentamos o volume, se diminuirmos a temperatura, diminuiremos o volume. Neste experimento, temos um recipiente contendo um determinado líquido. Observamos que a pressão externa e interna no recipiente são as mesmas. Ao segurarmos o recipiente de vidro, ocorre uma troca de calor da mão para o líquido, que sofre uma expansão volumétrica, confirmando assim a relação isobárica, onde pressão é constante e a temperatura e o volume são diretamente proporcionais. No caso da isobárica, podemos deduzir a seguinte fórmula, onde o quociente do volume pela temperatura no primeiro momento é igual ao quociente do volume à temperatura no segundo momento. Um gás no estado inicial apresenta volume de 14 litros, pressão atmosférica de 5 atm e temperatura de 300 Kelvin. Qual será o volume do gás em um estado final se a temperatura for dobrada e a pressão constante? No primeiro momento, substituiremos valores: volume inicial 14, temperatura inicial 300. Volume final não sabemos, temperatura final 600, que é o dobro do 300 Kelvin. Os 600 podemos passar multiplicando 14, mas antes de resolvermos a multiplicação, podemos fazer uma simplificação básica de 600 dividido por 300, que resulta em 2. Multiplicando 14 por 2, descobrimos que o volume final será de 28 litros, confirmando assim que numa transformação gasosa isobárica, a temperatura e o volume são diretamente proporcionais. Boyle, químico irlandês, determinou em uma amostra de gás ideal que o produto da pressão pelo volume ocupado pelo gás é constante quando a temperatura não varia. E Mariotte, físico francês, descobriu de forma independente a mesma lei. Em uma transformação isotérmica, a temperatura é uma constante. Com isso, temos que volume é inversamente proporcional à pressão. Como podemos observar neste experimento, ao aumentarmos a pressão interna no recipiente, o volume do balão de ar se reduz
e, se diminuirmos a pressão interna, o volume do balão de ar aumenta, sem que haja uma variação de temperatura. Com isso, confirmamos a relação na transformação isotérmica, onde temperatura é constante e volume e pressão são inversamente proporcionais. Again, yeah. Baby, come to me, 'cause you know that I need ya. Devido ao fator da temperatura ser uma constante, podemos observar que o produto da pressão pelo volume também é uma constante. Com isso, podemos deduzir que pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. A representação gráfica da transformação isotérmica é uma hipérbole, onde quanto maior o produto da pressão pelo volume nesta transformação, mais afastada essa hipérbole ficará dos eixos do gráfico. O nome dado a essa curva representada no gráfico é isoterma. Neste exemplo, desejamos obter o volume final de um gás ideal à pressão de 2 atmosferas. Observando o gráfico, podemos ver que, a uma pressão de 6 atmosferas, o gás apresenta 42 litros de volume. Substituindo na equação, temos 6 como pressão inicial, vezes 42, que é o volume inicial, igual a 2, que é a pressão final, vezes o volume final, que não conhecemos. Quem está multiplicando o seu oposto a uma divisão, então temos 6 vezes 42 dividido por 2. Simplificando 6 com 2, obtemos 3. 3 vezes 42, 126. Obtendo assim que para uma pressão de 2 atmosferas, o volume do gás será de 126 litros. Na transformação isocórica, o volume do gás ideal se mantém constante. Com isso, a pressão e a temperatura absoluta deste gás varia de uma forma diretamente proporcional. Ou seja, se aumentarmos a temperatura, aumentamos a pressão. Se diminuirmos a temperatura, diminuímos a pressão. Sendo o volume do gás ideal uma constante, podemos concluir que o quociente da pressão inicial pela temperatura inicial é igual ao quociente da pressão final pela temperatura final. Neste exemplo, temos 14 litros de um gás ideal sob a pressão de 5 atmosferas e uma temperatura inicial de 300 kelvins. Deseja-se saber qual será a pressão final deste gás
se mantivermos constante o seu volume e a temperatura for de 273 Kelvin. Primeiro passo, substituiremos pressão inicial vale 5 atmosferas sobre a temperatura inicial de 300 kelvins, que é igual à pressão final que desejamos calcular sobre a temperatura final de 273 kelvins. Multiplicando 5 por 273 e dividindo por 300, chegamos a 4,55 atmosferas, que será a pressão final deste gás. A transformação adiabática ocorre quando um gás sofre expansão ou compressão muito rapidamente, sem que haja tempo suficiente para a transferência de calor. Um bom exemplo são os sprays de desodorante, onde, ao ser acionado, o gás pressurizado sai com uma velocidade tão alta que não há tempo de ter uma troca de calor com o ambiente. Break my heart again, yeah, again. Observando o gráfico, podemos entender melhor como funciona uma transformação adiabática. Se observarmos bem, temos que na primeira situação da isoterma 1, pressão vezes volume dividido pela temperatura é equivalente à mesma situação na isoterma 2, pressão vezes volume dividido pela temperatura. Neste caso, surge a adiabática, onde nós temos que a quantidade de calor é nula. Sendo assim, o trabalho realizado é igual ao inverso da variação de energia interna. Com isso, podemos concluir que se o gás sofrer uma expansão, sua temperatura diminui, e se este sofrer uma compressão, sua temperatura aumenta. Bom, galera, chegamos ao final de mais uma etapa. Então vamos fazer uma breve recordação. O que nós vimos hoje? Nós vimos uma transformação isotérmica, onde a temperatura é constante, e aí, sendo ela constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Nós vimos também a isobárica, onde a pressão é uma constante. E neste caso, temperatura e volume são diretamente proporcionais. Nós vimos também a isocórica, ou chamada de isovolumétrica, onde o volume é uma constante e a pressão e a temperatura também são diretamente proporcionais. Bom, se você pensa que a aula acabou por aqui, não, esse assunto tem mais coisas para serem vistas. No nosso próxima aula, nós veremos a parte de máquinas a vapor, que é uma continuação dessa aula. Até a próxima aula!